Obrigado. Boa noite. Gratidão imensa, por vocês estarem com a gente hoje, uma noite já esfriando, começando o inverno, no momento que a gente busca um entendimento mais profundo de tudo aquilo que nos desafia enquanto seres humanos, e nesse momento, quando nós falamos de o poder de cura da caridade, é muito importante que nós saibamos curar o quê? Qual seria o objetivo de uma busca de cura? Ou seja, não se fala em cura sem se falar em adoecimento. E para que nós tenhamos a compreensão dos mecanismos pelos quais a caridade tem poder de remédio, tem poder de lenitivo, tem poder até de cura absoluta, nós temos que entender por que formas e caminhos o ser humano adoece. É bem notório, e cada um de vocês fazendo uma autorreflexão ou tentando interpretar adoecimento perto ou ao redor de vocês, que vocês vão estar sempre compreendendo que na imensa maioria dos quadros de adoecimento, nada é súbito, nada acontece, tampouco ao acaso e muito menos em fração de segundos. A grande maioria das doenças, que a partir de aqui nós vamos chamar de desequilíbrios, que vão atingir tanto a esfera energética de todos nós seres humanos, falando aqui de energias conscientes, energias subconscientes, mas afetando com certeza também a matéria que nos forma, gerando desequilíbrio e adoecimento também no nosso organismo. Nós devemos nos lembrar que nós, seres humanos, desde que somos concebidos, nós temos um ciclo vital a cumprir, como todos os seres vivos do planeta Terra, e isso inclui a nossa fauna, a nossa flora e, logicamente, todos nós seres humanos. Somos concebidos, nos tornamos embriões, formamos o período embrionário, no útero das nossas mães, nascemos e ainda na primeira infância, na segunda infância, nós já recebemos uma série de influências de nascimento, oriundas principalmente da nossa genética, da nossa hereditariedade, e acrescida a essa tendência genética, nós temos a história adquirida, que tem uma relação direta com como vivemos. Tem uma relação direta com as nossas escolhas, tem uma relação direta com os nossos hábitos. Então, tenham sempre em mente uma verdade imutável. Nós nascemos com tendências para boa saúde, tendências para algumas doenças, algumas patologias. Essa predisposição genético-hereditária, hoje, de uma forma maior, mais ampla, ela tem o peso no adoecimento de 50%. Se nós dermos aqui alguns exemplos de doenças, entendam bem, se eu sou filho de pai ou de mãe, de pai e de mãe, se eu sou neto, se eu sou sobrinho, primo, irmão, de pessoas portadoras de algumas doenças, eu já desenvolvo aproximadamente 50% de chance de desenvolver aquelas doenças. Os outros 50% têm uma relação direta com o livre-arbítrio, porque eles estão ligados sempre ao que eu escolho fazer da minha vida, a forma com que eu vou fazer a gestão
daquela minha tendência hereditária. Vamos falar de coisas bem práticas. Alguém já ouviu falar aqui, claro, já vivenciou perto ou pessoalmente, alguns cânceres. Então, cânceres como câncer de intestino, altamente dependentes de hereditariedade. Câncer de mama, altamente dependente de hereditariedade. Para nós homens, câncer de próstata, altamente dependente de hereditariedade, tá? Doenças outras, entupimento de artérias. Eu entupo a minha artéria coronária, eu vou ter um infarto. Se eu entupo as minhas artérias cerebrais, eu vou ter um acidente vascular encefálico, que os leigos chamam de derrame. Se eu sou filho de diabéticos, eu tenho grande propensão a ser diabético. Se eu sou filho de hipertensos, eu tenho grande chance de me tornar hipertenso. Agora vamos voltar lá atrás. Se eu tenho na família câncer de intestino, alta chance de ter o câncer. Mas os fatores desencadeantes que funcionam como gatilhos do câncer do intestino são intestino preso, abuso de alimentos com corantes artificiais e, principalmente, obesidade. A obesidade multiplica por 5 a nossa chance de sermos portadores de câncer de intestino quando somos herdeiros dessa propensão. Câncer de mama, genética pesada, mas o que mais desgoverna, precipita o surgimento do câncer de mama na mulher é o uso indevido, eventualmente abusivo, de estrógenos, de hormônios sexuais femininos, principalmente na menopausa. Câncer de próstata tem hereditariedade, mas o fator que favorece o surgimento do câncer de próstata é o uso abusivo de hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona ou anabolizantes, hoje em voga, não é? Principalmente no abuso do fisiculturismo, né? Onde você tem o exercício físico, a musculação, como coisas absolutamente saudáveis, mas não tão saudáveis quando se acompanham de uso de produtos ilícitos, principalmente à base de anabolizantes, hormônio masculino, principalmente testosterona, tá? Diabetes. Eu tenho a genética do diabetes, mas o que descompensa um diabético é também obesidade. A obesidade em si é um fator promotor da descompensação daquela tendência. Então entendam, nem todo obeso é diabético, nem todo diabético é obeso, mas quando eu faço a soma das propensões e dos hábitos, claro que dificilmente um diabetes adulto, que a gente chama de tipo 2, vai descompensar o seu diabetes ou vai ser dificilmente bem cuidado se ele não for obeso. E se eu falo em obesidade, eu falo em comida. Se eu falo em obesidade, eu falo de sedentarismo ou não. Então entendam, eu tenho tendências, mas com certeza as minhas escolhas, boas ou ruins, elas vão favorecer a saúde, o envelhecimento sadio, ou o contrário, más escolhas, doença e adoecimento, envelhecimento precoce. É muito importante, tá? E à medida em que nós hoje vamos estudando a humanidade, as pesquisas são lindas, são maravilhosas, né? Então, tem tanta genética, por exemplo, que favorece adoecimento psiquiátrico, e aqui a gente pode falar de alguns exemplos. Doenças psiquiátricas graves, depressão grave, depressão com alto risco de suicídio. A genética é muito importante.
Quando eu tenho muitos casos de depressivos graves, suicidas numa mesma família, um entristecimento que não vai embora, um luto que não passa, se aquela pessoa tem tendência familiar, o médico assistente tem que dobrar o cuidado, porque tendo genética favorável, no caso desfavorável, mais perdas graves, exposição principalmente a sofrimento interpessoal, nós poderemos juntar as duas coisas e descompensar aquela depressão. Inclusive, vale a pena dar exemplos que nos remetem todos inexoravelmente a vidas passadas, a karmas trazidos de vidas anteriores, e já já eu exemplifico isso de forma prática também. Mas já ouviram falar, por exemplo, de doença bipolar do humor? Ou depressão bipolar? Abigail, nós já até conversamos sobre, né? É minha irmã e professora, viu, gente? Abigail ali. Aqui eu contei pelo menos 20 pessoas fazem parte da minha história de vida. É muito gostoso. Inclusive aquela moça ali, né? Você é prima do Augusto, não é? Pronto, então estamos em casa. Isso. Prima do Augusto. Tá aí, por aí, lembro bem. Da Abigail, nós estamos em casa. Bom, a bipolaridade é um tipo mais grave de depressão e o próprio nome já explica, bipolar, uma hora muito triste, uma hora excessivamente agitado, eufórico. Então, o bipolar, quando ele está acelerado, ele vende a mãe, ele trabalha 72 horas sem comer ou dormir, ele vive um quadro eufórico. Porém, quando passa a fase eufórica de muita energia, ele cai profundamente num quadro de tristeza profunda, de adinamia, e é o maior índice de suicídio que nós temos hoje, quando se fala de doença depressiva, são os deprimidos bipolares. E isso, infelizmente, acontece muito por conta de desconhecimento médico. Quando o bipolar está deprimido, ele não levanta da cama. Ele quer morrer, mas ele não tem coragem, ele não tem vitalidade para se matar. E um colega médico desavisado não pega a história como um todo e, não sabendo de um antecedente de bipolaridade, o que esse colega faz? Ele dá um antidepressivo para esse paciente. O bipolar que está deprimido e você dá um antidepressivo puro, sem dar um segundo medicamento que nós chamamos de estabilizador do humor, o antidepressivo faz com que ele tenha coragem de se matar e ele então sai do zero. Quando ele está melhorando, ele se mata, porque ele cria coragem. Onde eu quero chegar com essa história? Apesar de 50% dos bipolares e também dos esquizofrênicos, que são os doentes mentais que vivem uma vida paralela, alucinações, delírios, né? Vivem fora da realidade, apesar de um peso genético muito importante, a ciência prova que a descompensação dos esquizofrênicos e dos bipolares está ligada principalmente às síndromes de privação do amor na primeira infância. Então, crianças abandonadas na primeira infância, crianças expostas a abuso sexual, crianças com privação de pai e mãe, crianças expostas ou adolescentes expostos a drogas ilícitas, isso inclui o alcoolismo, esses sim viram ou se transformam em esquizofrênicos ou bipolares na sua vida adulta, entendem? Tudo isso que eu estou colocando é para passar uma mensagem. Nós podemos ter tendências, mas nós temos escolhas, não só pessoais, mas escolhas enquanto sociedade.
Nós temos o direito de escolha de nos cuidarmos, nós temos o direito de escolha ou não de cuidarmos de quem está ao nosso redor. E aí a gente vai analisar que no processo de envelhecimento, com adoecimento, se a genética pesa, vai pesar sempre aquilo que nós podemos modificar. E abrindo um parênteses, nós já estamos modificando a genética. Nós já estamos com tecnologia em que nós podemos hoje criar indivíduos com filtro genético, onde nós podemos manipular geneticamente várias dessas doenças. Até que ponto nós poderemos considerar isso como de um natural por vir, de uma natureza divina em evolução? Ainda há muito questionamento, não é? A gente passar a ter capacidade técnica de fabricar seres, aspas, perfeitos, sem aquelas tendências a todas as doenças que aqui a gente citou. Então, guardem o seguinte: quando eu falo que ninguém adoece ou morre da noite para o dia, como se fosse um começo, meio e fim em segundos ou minutos, eu estou querendo que vocês entendam o seguinte: até a pessoa que veio a falecer por um homicídio, até a pessoa que falece por um acidente automobilístico, no meio de uma catástrofe, se nós formos analisar vidas passadas, nada é absurdamente ao acaso e acontece sem uma explicação, pelo menos espiritual, de um caminho de colheitas que muitas das vezes, num karma de vidas passadas, a gente desconhecendo, assim o fizemos nessas vidas passadas. Eu queria que vocês guardassem o processo de adoecimento individual. Por quaisquer dessas razões, por escolhas nem sempre éticas, muitas das vezes privilegiando a busca por um poder material, privilegiando falta de ética, privilegiando egocentrismo, muitos de nós vamos mudando o nosso foco energético. Isso é mais evidente nas pessoas que deixam de lado o cuidado social, a visão não só egocêntrica de si mesmos, mas deixam de lado, inclusive, também o afeto pelo outro, a paciência, a tolerância com o outro, e nessa energia negativa que emana de pessoas que naquela fase da vida estão, vamos dizer, cegos afetivos, nós vamos tendo nos nossos corpos, no nosso organismo, mudanças que, se de um aspecto inicial são posturas ou defesas de comportamentos mais lesivos, mais patológicos, mais doentios, o fato é que, para que o organismo adoeça, nós vamos tendo uma interação entre essas energias negativas e a química do nosso corpo. A química do nosso organismo, ela é muito rica de substâncias que nos protegem e de substâncias que nos lesam. Então, eu gostaria que vocês guardassem isso. Nós temos um conjunto de modificações que começam energeticamente boas ou ruins. As energias boas aumentam dentro do nosso corpo substâncias protetoras e, o contrário, posturas, energias negativas aumentam substâncias inflamatórias.
Guardem bem isso. Eu estou partindo para uma fala bem pé no chão. Eu estou saindo da visão meramente espírita para entender como esse universo de energias espirituais, boas ou em desequilíbrio, vão influenciar a minha pressão arterial, a taxa do meu colesterol bom ou ruim, a taxa do açúcar, a tensão muscular e, logicamente, podendo traduzir lenta e progressivamente no adoecimento do nosso corpo. Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de endorfinas? Já ouviram falar? Endorfina é um neurohormônio do bem. Quem tem taxas elevadas ou normais de endorfinas, pensa melhor, cria artisticamente mais, dorme melhor. Existe um prazer que não tem explicação externa. Eu tenho prazer, vivo por mim mesmo. Endorfinas. Quem já ouviu falar de um neurotransmissor chamado dopamina? Sim ou não? Sim, dopamina. Para resumir, dopamina faz um punhado de coisa, mas dopamina é o mais importante neurotransmissor do prazer. Só tem prazer psíquico, mental, físico quem produz dopamina. Tá certo? Pico de dopamina, situações de grande prazer com a vida. O nascimento do filho, o casamento, o emprego que deu certo, a notícia que passou no vestibular, né? Tudo aquilo que é intimamente prazeroso joga dopamina para cima. Serotonina, quem já ouviu falar disso? Hein? Careca, barbudo, só pode ser gente inteligente, hein? Tá certo? Desculpa brincar. Pretensão ficar falando de nós carecas, né? Serotonina. Você correlaciona a palavra serotonina com o quê de comportamento? Você. Não correlaciona com nada? Serotonina. Alegria. Falou tudo. Serotonina é um neurotransmissor da alegria. Quem não produz serotonina é sempre triste, mesmo que as coisas estejam boas. E assim vão várias e várias substâncias, tá? Existem as substâncias que nos adoecem, mas aqui eu vou colocar apenas duas. E eu quero que vocês entendam que na bondade divina, ninguém ou nenhuma substância é bandido, né? Na verdade, o excesso dessas duas substâncias que eu vou citar geram o fenômeno que eu comentei antes, inflamam o corpo. E o adoecimento do nosso corpo depende de inflamação. Muita adrenalina e noradrenalina, inflamação. Muito corticoide, muita cortisona, cortisol, inflamação. Ninguém vive sem adrenalina. Adrenalina é o neurotransmissor da luta, da fuga, da briga, e o corticoide também. Só que tem pessoas que vivem em luta constante. Tem pessoas que estão sempre, de dia e de noite, lutando contra o mundo, contra alguém, contra si mesmas, e são pessoas que o corpo está preparado para a luta cotidianamente. Não descansam, não relaxam, não respeitam o chamado relógio biológico. Ou seja, essas pessoas vão inflamando sempre o organismo e essa inflamação faz fenômenos de adoecimento. Aumentam o diabetes, cortisona aumenta a taxa de açúcar, adrenalina também, aumenta a pressão arterial, aumentam as frações ruins do colesterol, que nós chamamos de colesterol não HDL, diminuem a qualidade do sono, a pessoa pode até dormir,
mas não descansa. E essas pessoas que têm ou não tendências genéticas ruins, mas principalmente as que têm, na medida que vivem uma vida inflamada por maus pensamentos, por maus desejos, por egocentrismo, por falta de ética e respeito, né? Essas pessoas vão entupir a sua circulação, vão infartar, vão ter AVC, vão ter pico de pressão arterial. São pessoas que tendem a compulsões por compra, por comida, por poder, acabam também se contaminando com situações de prazeres fugidios, prazeres irresponsáveis, e muitas delas estarão mergulhadas no alcoolismo, no cigarro, na cocaína, no crack, na heroína, no êxtase e, logicamente, estão condenadas a um adoecimento físico. Aumenta o infarto, aumenta o AVC, aumenta o diabetes, se tornam obesos, geralmente sedentários, caminham para drogas ilícitas e, logicamente, a colheita será o adoecimento, o envelhecimento precoce e a morte muito antes do que aquele ser humano poderia vir a desenvolver. Tudo isso que eu falei é para que nós tenhamos entendimento de que existem desequilíbrios no envelhecimento, nos desafios humanos, e no desequilíbrio, na desarmonia, nas energias do desequilíbrio, nós adoecemos e morremos. E aí entram os remédios para que nós possamos nos curar, para que nós possamos não só envelhecermos bem enquanto indivíduos, mas principalmente remédios que ultrapassam as benesses individuais e se espalham ao nosso redor para quem nos ouve, para quem convive conosco. Então entendam bem, quando eu vou tratar alguém doente, seja doença física, seja doença psiquiátrica, doença mental, não estaremos falando apenas de uma consulta médica e de uma injeção de um comprimido. Isso é, sem dúvida, fundamental na dependência da gravidade, da urgência daquela doença. Não vai se falar em curar um câncer de intestino sem se tentar a cirurgia do intestino. Não vai se controlar um diabetes sem se perder peso, uma dieta correta e, lógico, medicamentos para o diabetes, para a hipertensão, para várias outras doenças. Mas entendam bem, o não adoecimento, o aumento da resiliência em detrimento do adoecimento, o fortalecimento da nossa imunidade, das nossas defesas, está intimamente atrelado ao nosso equilíbrio mental, psicológico e espiritual. Nesse detalhe, nós vamos então deixar bem claro que o adoecimento, mesmo que fazendo parte da humanidade do ser humano, o adoecer é inerente ao ser humano. O nascimento, o crescimento, multiplicação, envelhecimento e morte são ciclos vitais de todos os seres vivos, sejamos animais ou vegetais, mas o fato é que existem energias do bem que têm poder de prevenção das doenças que eu citei e tem também o poder de cura de muitas dessas doenças que eu citei. Então vamos lá, uma pergunta. Adoece mais, morre mais quem vive em solidão, no sentido de isolamento, ou as pessoas que estão
cercadas por amizade legítima, por pessoas queridas, façamos parte de uma família geneticamente, né, unida ou não. Ninguém tem dúvida. As pessoas solitárias, as pessoas que investiram mal em relações, vamos dizer, legítimas, investiram pouco em relações de amizade para a vida toda, são pessoas que envelhecem mais precocemente, adoecem mais e morrem mais cedo. Então entendam bem, se solidão mata, aquela solidão que traz sofrimento e isolamento, é claro que o contrário salva. E aí entra o grande poder energético do nosso tema principal, que é a caridade. Não basta o comprimido, a injeção, a cirurgia, mas para quem tem adoecimento espiritual, adoecimento de alma, adoecimento mental, psicológico e o corpo vai junto, é extremamente importante para quem recebe, e daqui um pouquinho eu falo também para quem doa, é muito importante o poder do altruísmo, do compartilhamento e, lógico, eu estou falando principalmente o poder da caridade. Se nós formos entender todas as bases do kardecismo, tudo circula ao redor da caridade. A caridade é um instrumento de comunicação de quem tem a clarividência humanitária, de que nós temos aqui um papel. Nós não estamos ao acaso vivos, encarnados, como se tudo ao nosso redor existisse para nós. É o contrário. A nossa existência é para compor o conjunto que nós chamamos de vida, de natureza. As nossas ações com desmatamento, com poluição das águas, com destruição da fauna, estão intimamente ligadas ao nosso compromisso ou descompromisso em manter a vida saudável. E nós temos que nos lembrar, dentro do planeta Terra, nós temos a fauna, temos a flora, temos os rios, temos uma obrigação de protegermos todos os sistemas ecológicos, mas o ser humano faz parte de todos esses sistemas. Quando nós tentamos correlacionar envelhecimento e depressão, envelhecimento e suicídio, existe um item que correlaciona diretamente o envelhecer com o quadro de depressão e às vezes de autoextermínio. E a palavra que mais faz a conjunção desses dois fenômenos é a solidão, é o envelhecimento solitário. Então, a caridade não está apenas em oferecer o alimento, oferecer uma ajuda material, mas a caridade enquanto proximidade, enquanto palavra amiga, enquanto auxílio, tanto nos momentos menos difíceis como nos mais difíceis, a caridade tem um grande poder de transformar quem recebe o ato de amor desinteressado e legítimo, como também mudando quimicamente aquele que faz o ato de caridade. E a ciência, ela é muito bonita nisso. Todas as vezes que eu tenho uma dor espiritual de perda, todas as vezes que eu tenho uma dor física de qualquer origem e eu saio do foco de mim mesmo e, dentro de uma pausa humanitária, eu cuido de alguém que está ao meu lado também precisando de ajuda, existem fenômenos químicos
em quem recebe e fenômenos químicos dentro de mim que comprovadamente aumentam endorfinas, aumentam serotonina, aumentam dopamina, diminuem corticoides e diminuem adrenalina no outro e em mim, que de uma forma legítima me propus a ajudar, tá? Eu vou contar uma passagem ilustrativa só para vocês entenderem. Há mais ou menos 8 anos, eu tive uma grande perda por desencarne traumático da minha grande amiga, minha maior amiga nesse mundo, que era, ao acaso, não tanto, minha mãe. Caiu na cozinha durante um trabalho, bateu a cabeça, 9 dias de terapia intensiva, 3 cirurgias do crânio, drenando lá hemorragia atrás de hemorragia. Eu, que além de geriatra sou intensivista, fiquei 9 dias com ela na UTI do Genoveva, fizemos de tudo. E, dentro das nossas visões espiritualistas, ela precisou partir, foi uma escolha. Como era a grande amiga, e só para vocês entenderem, filho de mãe solteira, muito jovem, 16 anos, né? A gente nasce mais irmão, cresce mais irmãos do que mãe e filho. Ela fez muita falta na minha vida, muita falta. Houve momentos, como eu sou especialista na área de ciências saúde mental, falei, gente, tá muito ruim, eu vou ter que tomar um antidepressivo. Eu orava, eu li o evangelho, mas não estava legal. Eu lá no consultório, com cada um sofrendo mais que o outro, eu não me sentia legítimo, né, para poder conseguir ajudar tantas pessoas. E a minha cura foi muito interessante. A minha cura daquela tristeza, da perda de alguém querido, foi exatamente processando, poxa, a minha mãe querida cair numa cozinha, bater a cabeça e foi embora, né? O que eu fiz? Eu tinha 2 opções. Ou eu tomava um antidepressivo, para o lado do ilícito não me cabe, nunca foi a minha alternativa. Aí o que eu decidi a convite de pessoas queridas? Eu me tornei voluntário na África pobre. E lá no Malawi, logo depois, eu como médico tinha que ter um tradutor, porque lá eles falam no Malawi um dialeto que se chama Swahili, e é bem complexo de aprender. Então, para que eu pudesse consultar e ouvir os pacientes, né, do Malawi, eu tinha um tradutor. O meu tradutor se chamava Anderson, ele era um refugiado do Congo. E a minha cura foi o meu tradutor. Porque eu fui ver assim, o Anderson, me conta a sua história. Ele falou, doutor, o senhor quer mesmo ouvir? É longa. Não sei se já assistiram um filme, é um filme sobre os refugiados do Congo, no final eu passo, mas é a história do danado do Anderson. O Anderson, aos 11 anos, viu a família ser assassinada nas brigas tribais, mataram o pai, mataram 2 irmãos homens, pegaram 2 irmãs para serem prostitutas, e para que ele fosse aderido, levado como um guerrilheiro, ele teve que matar a própria mãe. Ele tinha um rifle na cabeça dele, de um, né, dos milicianos contra a tribo dele, e ele havia combinado com a mãe, porque lá eles sabiam que essas guerras eram comuns. Então ela disse para ele, meu filho, quando isso acontecer, você me mate, porque você precisa seguir vivo.
e eu estarei vivo com você. Ele, com um rifle na nuca, ele teve que dar um tiro na cabeça da mãe e fez isso aos 11 anos de idade. Quando ele me falou aquilo, nós dois choramos, mas a história não parou aí. Ele ficou 4 anos como guerrilheiro no Congo. Ele chegou a ver as 2 irmãs estupradas e morrerem de doença infecciosa. Ele conseguiu fugir do Congo. Ele chegou a atravessar do Congo para Ruanda. Lá ele foi descoberto por outros guerrilheiros. Ele chegou a ficar 5 dias crucificado numa árvore, né? Ele tem os furos dos pregos, né? E ele não morreu crucificado porque pessoas do meio da floresta e da mata, já em Ruanda, o salvaram, ele muito grave, e cuidaram dele. Ele virou agricultor em Ruanda. Depois, com 18 anos, ele migrou para o Malawi. Lá ele foi aprender a escrever, a ler. Ele, para vocês terem uma ideia, quando eu conheci, ele falava 5 línguas, sem nunca ter tido escola, né? Se casou com uma refugiada do Congo. Quando ele foi meu intérprete, eles tinham 5 filhos, né? E ele se tornou professor de agricultura lá no Malawi. Vocês entenderam que ele me curou? Que direito eu tinha de carregar a dor da perda da minha mãe, Dona Nair, amiga de muitas de vocês aqui, sendo que nós estivemos juntos o tempo todo. Ela estava, né, dentro da própria casa, foi um quadro acidental, teve todos os recursos que a boa medicina pode dar, e como coincidiu com 4 meses antes, tinha falecido o meu padrasto, o grande amor da vida dela, então, na verdade, ela não deu conta de continuar viva, né? O acidente foi só para me passar raiva, né? Aí ela foi, os dois estão juntos hoje num trabalho espiritual muito bonito, mas o Anderson me disse, eu tive que dar um tiro na minha mãe. E eu e ela tínhamos um combinado, quando acontecesse, eu tinha que fazer isso. E ele, na verdade, conseguiu fazer, porque se não fizesse, morriam os 2, né? Ele estava com um rifle na cabeça. E tudo isso não é conto de carochinha, né? Se vocês foram estudar a história do Congo contemporânea, são, assim, guerras civis absurdas e N tribos dizimadas por essa guerrilha. Ele, inclusive, não só tem as marcas de tudo, mas uma pessoa extremamente confiável. Então, onde eu quero dizer nesse exemplo pessoal? Ele, ao me contar exatamente tudo que ele passou, ele me fez enxergar que ninguém está aqui sem uma razão a ser vencida, ninguém está aqui para desencarnar igual ou menos. Todos nós necessariamente passaremos por desafios, passaremos por adoecimento, mas guardem a motivação principal do nosso diálogo. Se a minha postura, desde a infância, adolescência, vida adulta, em qualquer época, se eu sair do meu egocentrismo, da minha visão de mundo baseada só em mim, e me enxergar como parte de um todo, de uma humanidade, se eu estiver dioturnamente aberto à caridade, não só a me ajudar, mas ajudar quem está do meu lado, eu estou crescendo tanto quanto aquele quem eu ajudo. Quando eu saio de mim, dos meus problemas, e mesmo estando em condições, às vezes, de adoecimento importante, mas quando eu me dirijo a melhorar a dor de quem me cerca, eu estou melhorando quem recebe a minha dádiva, mas o maior beneficiado sou eu mesmo. E cada um de nós aqui
tem a sua história de vida, tem as suas perdas, as suas dores e tem muito a agradecer. Mesmo que no momento a nossa dor seja maior do que o nosso discernimento de que nem todo retorno é imediato. Muitas das vezes nem será nessa encarnação. Muitas das vezes reencarnaremos 1, 2, 3 ou mais vezes para termos a oportunidade da clarividência de quão importante é a nossa postura de colocar o outro em pé de igualdade com aquilo que nós muitas das vezes consideramos como o nosso maior sofrimento, nossa maior dor. Todas as pessoas que se dedicam a melhorar a humanidade tendem a, aspas, desinflamar o corpo, tendem a, aspas, viverem mais, porque têm um papel a desempenharem. Isso é extremamente importante. Agora, dentro de uma visão bem pé no chão, né? Eu sempre que falo sobre esse assunto, eu convido todos vocês a uma autocrítica. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que eu estou me dedicando legitimamente, sem um jogo de mídias sociais, sem querer fazer propaganda da minha imagem, né? Quando eu tenho ao meu redor pessoas que precisam muito do meu afeto, do meu olhar, da minha palavra, da minha ajuda física, eventualmente de uma ajuda material, de alimento? Será que nós estamos realmente alerta e atentos a essa necessidade? É uma autocrítica que todos nós, todo dia, temos que fazer. Nós temos o direito à escuridão, nós temos o direito à ignorância, mas nós temos o dever de evoluirmos, de tentarmos superar o mais rápido possível que o nosso tempo nos permite, para que a gente possa, ao final dessa jornada, fazer, vamos dizer, um aprendizado ou não, o que pesou de bom ou não, para que a gente possa, né, ter aquela nítida sensação de evolução enquanto indivíduo, enquanto pessoas. Eu tenho certeza que cada um de vocês teria exemplos pessoais para poderem ilustrar esse tema de hoje. Mas levem de forma muito clara, como exemplo individual, mas principalmente lembrando que, como eu lido com vida e morte todo dia há 46 anos, tanto numa unidade de terapia intensiva, mas inclusive enquanto geriatra, não é? Lidando com as etapas finais da vida das pessoas, eu me sinto muito legítimo em dizer para vocês que o tempo voa, que a vida é hoje, né? É um jargão muito falado, mas é mesmo. Porque hoje é segunda. Na quinta-feira, eu fui a um aniversário de um paciente meu com 108 anos. Mas 12 horas depois eu assinei um atestado de uma criança de 11 anos com leucemia aguda. O que eu quero dizer com esse exemplo? É relativo e não é. O tempo daquela criança está atrelado a vidas passadas e a leucemia aguda sem tratamento é kármica. E o de 109 está aí, de muita idade, mantendo alegria numa família onde a filha mais nova tem 84, está lá ajudando a cuidar, e tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Alguns não estão aqui presencialmente, ou estão no plano espiritual, mas ao final nós todos vamos ter um entendimento muito claro
do porquê estamos encarnados, para que estamos encarnados, e entendam, na caridade nós vamos sempre mais longe e melhor. Dentro do meu trabalho nos países africanos, existe uma filosofia muito bonita que talvez você já tenha ouvido falar, que é a visão Ubuntu da vida. Já ouviram falar? Né? Então, é a essência do altruísmo, é a essência da caridade. Sozinho eu vou longe, mas quando eu vou com vocês, eu vou melhor e mais adiante. Sozinho eu vou depressa, mas quando eu vou com muita gente junto, eu vou com mais significado. Eu acabo chegando mais longe de valores que são perenes, perpétuos, que explicam a razão da nossa existência. Então, hoje à noite vai ser uma noite legal, quando vocês botarem a cabeça no travesseiro e fazer aquela pergunta. Amanhã eu acho que eu vou dar bom dia para aquele vizinho chato. Amanhã eu não vou brigar com o parceiro ou parceira que está irritadiço, né? Falemos principalmente das TPMs, né? Amanhã eu vou tirar um pouquinho do meu tempo para me doar a uma comunidade carente. Amanhã eu acho que eu vou dar um prato de comida para aquele andarilho que notoriamente está desnutrido. São pequenas coisas, inclusive o mais bonito de todos nós, tempo. Quanto mais a gente puder reservar o nosso tempo para alguém que está precisando, né, de ser ouvido, de falar, é um poder fantástico para aquela pessoa que está nos ouvindo e principalmente para nós, né, que vamos dormir cada vez mais com aquela paz de missão cumprida. E eu quero que vocês entendam, isso cura doença física. Cura câncer. Porque muitos dos cânceres acabam evoluindo mal por conta de uma queda das nossas defesas, queda da nossa imunidade. E aí eu tenho que voltar para a química. Endorfina alta, baixo cortisol, aumento de dopamina, aumento de serotonina, aumenta a imunidade. Os glóbulos brancos ficam mais fortes. Eu acabo ajudando a quimioterapia, a cirurgia, os comprimidos. Tristeza, abandono, isolamento, mata aos poucos. O contrário, nos cabe atitudes altruísticas, caridade legítima, sem querer ficar postando, né? Oh, eu faço isso. Isso realmente nos cura muitos males. Certinho? Obrigado.